Olá pessoal, vamos falar da seção 9 então da alienação fiduciária em garantia de bens imóveis. O primeiro passo é que você tem que ler a Lei 9514 de 97. As normas também são insuficientes nessa parte, tá bom? Principalmente após o advento da Lei de Garantias. Então a norma vem a aprofundar o assunto, mas não dispensa de forma alguma a leitura da lei federal. Disposições gerais. A alienação fiduciária é regulada pela Lei 9514 de 97 e suas alterações. É um negócio jurídico pelo qual o devedor fiduciante, com escopo de garantia, contrata a transferência da propriedade resolúvel de coisa imóvel, no caso que estamos falando, né? Ao credor, que é denominado fiduciário, então é devedor fiduciante e credor fiduciário, que pode ser contratada por qualquer pessoa física ou jurídica e não é privativa de entidade que opera o Sistema Financeiro Imobiliário, SFI. O primeiro passo é de que, após a decisão do CNJ, foi admissível se lavrar apenas escritura pública como obrigatória do ato, requisito de forma sob pena de nulidade, com exceção dos casos de alienação fiduciária abaixo de 30 salários mínimos, nos termos do artigo 108 do Código Civil, operações de consórcio, sistema financeiro imobiliário, sistema financeiro de habitação. Portanto, se você tem um caso com regra geral e também não for do sistema financeiro, como dito, é da essência do ato a escritura pública. A alienação fiduciária será constituída mediante registro do contrato na matrícula do imóvel. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse da coisa imóvel, tornando-se o fiduciante o possuidor direto e o fiduciário o possuidor indireto. O imóvel enfitêutico pode ser objeto de alienação fiduciária, sem necessidade da anuência do senhorio e do pagamento do laudêmio, uma vez que a transmissão se dá apenas em caráter fiduciário, com o escopo de garantia. O pagamento do laudêmio será exigível quando houver a consolidação do domínio em favor do credor fiduciário. A permissão de que trata o artigo 38 da Lei de Alienação Fiduciária para bens imóveis, para sua celebração por instrumento particular com efeito de escritura pública, de alienação fiduciária em garantia de imóveis e atos conexos, é restrita às entidades autorizadas a operar o sistema financeiro imobiliário, incluídas as cooperativas de crédito. Então, incluídas as cooperativas, as administradoras de consórcio e as entidades integrantes do sistema financeiro de habitação. As entidades vinculadas ao sistema financeiro de habitação estão dispensadas do reconhecimento de firma. O disposto no item 229, que é o que estou lendo, exclui as demais exceções legais a exigência de escritura pública prevista no artigo 108, ou seja, vai precisar de escritura pública. Os contratos referidos no artigo 38 da Lei de Alienação Fiduciária, celebrados por instrumento particular antes da vigência do provimento 72 do CNJ, que passou a modificar e tornar o ato privativo, portanto, de escritura pública, são admitidos por força de escritura pública, com força de escritura pública. Então, aqueles contratos ocorridos, por exemplo, antes de 5 de junho de 2024, pois a lei entrou em vigor na data da sua publicação, se houver uma forma idônea de assegurar que ele é anterior, então, por medida de segurança jurídica, mesmo que não foi prenotado no registro de imóveis, que seria o mecanismo mais técnico, há no Estado de São Paulo previsão expressa, que é a seguinte: a data da celebração do instrumento particular para efeito de incidência do subitem 229.3, que é esse, acabei de ler, poderá ser demonstrada pelo reconhecimento de firma de qualquer uma das partes, ou por outro meio de prova que se mostrar idôneo para essa finalidade. O contrato que serve de título ao negócio fiduciário deverá conter os requisitos do artigo 24 da Lei 9514 de 97, quais sejam o valor principal da dívida, o prazo e as condições de reposição do empréstimo e do crédito do fiduciário, a taxa de juros e encargos incidentes, a cláusula de constituição da propriedade fiduciária com a descrição do imóvel objeto da alienação fiduciária e indicação do título e o modo de aquisição, a cláusula que assegura ao fiduciante, enquanto adimplente, a livre utilização por sua conta e risco do imóvel objeto da alienação fiduciária, a indicação para efeito de venda em público leilão do valor do imóvel e os critérios para a respectiva revisão, a cláusula que dispõe sobre os procedimentos do eventual leilão do imóvel alienado fiduciariamente, o prazo de carência a ser observado antes que seja expedida intimação para a purgação da mora do devedor ou fiduciante inadimplente. O termo de quitação emitido pelo credor fiduciário é o título hábil para averbar a reversão da propriedade plena para o nome do devedor fiduciante, mediante cancelamento do registro da propriedade fiduciária,
só substituível por quitação constante de escritura pública ou instrumento particular com força de escritura pública ou por sentença judicial transitada no julgado. Constando na matrícula ou do termo de quitação que foi emitida cédula de crédito imobiliário, o cancelamento dependerá da apresentação de declaração da instituição custodiante, atestando o atual credor, caso emitida na forma escritural. Na cédula emitida na forma cartular, bastará a quitação otorgada pelo credor, acompanhada da própria cártula ou da declaração de que extraviou-se, sem que tenha ocorrido a cessão de crédito. Então, esse crédito ele pode ser cedido pelo credor fiduciário para terceiro, mediante, então, a forma escritural ou, que é via CETIP, né, Comissão de Valores Imobiliários, ou de maneira averbável na matrícula. Essa forma de se averbar existe uma transparência maior que não se necessita recorrer à instituição custodiante. Se chama forma cartular. Contudo, a forma escritural é necessário pedir uma declaração dessa instituição custodiante para saber quem é o último credor fiduciário para, nesse caso, sim, ele ter legitimidade para dar quitação àquele contrato que tem o crédito em aberto, portanto, para cancelar a alienação fiduciária em garantia. O devedor fiduciante, com a anuência expressa do credor fiduciário, poderá transmitir o seu direito real de aquisição sobre o imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia, assumindo o cessionário adquirente as respectivas obrigações na condição de novo devedor fiduciante. Então, posso comprar o imóvel e dou na qualidade de devedor fiduciante em garantia, posso ceder esse meu crédito com a anuência do credor fiduciário. Ele vai avaliar a condição de crédito de quem vai receber, por exemplo, esse cessionário da minha posição contratual. O título de transferência de direitos e obrigações será averbado na matrícula do imóvel, cabendo ao oficial observar a regularidade do recolhimento do imposto de transmissão. A cessão do crédito objeto da alienação fiduciária implicará a transferência ao cessionário de todos os direitos e obrigações inerentes à propriedade fiduciária em garantia e independe de anuência do devedor fiduciante. Então, o credor fiduciário ele já pode mais. Ele pode ceder sem a necessidade da minha anuência na qualidade de devedor fiduciante e implica a subrogação, então, de todos os direitos e obrigações inerentes à propriedade fiduciária. Havendo cessão da posição do credor fiduciário, indispensável a prévia averbação dessa circunstância da matrícula do imóvel, para fim de substituição do credor e proprietário fiduciário originário da relação contratual com o cessionário, a qual fica integralmente subrogado nos direitos e obrigações do contrato de alienação fiduciária. Nos casos de transferência de financiamento para outra instituição financeira, com a subrogação da dívida, da respectiva garantia fiduciária ou hipotecária e da alteração das condições contratuais em nome do credor que venha assumir tal condição, a averbação será realizada em único ato único, mediante a apresentação conjunta do instrumento firmado pelo mutuário com o novo credor e o documento de quitação anterior, dispensada a assinatura do mutuário nesse último. Dispensável a averbação da cessão de que trata o subitem anterior no caso de crédito negociado no mercado secundário de créditos imobiliários, representado por CCI, cédula de crédito imobiliário, sob forma escritural, hipótese em que o credor será o indicado pela instituição custodiante mencionada na cédula. Então, nesse caso, não vai ser aquele que consta averbado na matrícula, e sim o da instituição custodiante. O que vai ocorrer? O caso daquele que está na matrícula na hipótese de CCI cartular. Então, a escritural depende dessa declaração do credor custodiante. Subseção 2, das intimações e da consolidação da propriedade fiduciária. Do requerimento do credor fiduciário dirigido à rede de imóveis devem constar as seguintes informações: número do CPF, nome do devedor fiduciante, de seu cônjuge, se for casado no regime de bens que exija a intimação, dispensada a indicação de outros dados qualificativos, endereço residencial atual e anterior, se houver, endereço comercial, se houver, declaração de que decorreu prazo de carência estipulada no contrato, demonstrativa do débito e projeção de valores para o pagamento da dívida ou do valor total a ser pago pelo fiduciante por período de vencimento, número do CPF e nome do credor fiduciário, dispensada a indicação de outros dados qualificativos, comprovante de representação legal do credor fiduciário pelo signatário do requerimento, quando for o caso. No demonstrativo de débito ou da projeção de dívida, é vedada a inclusão de valores que correspondam ao vencimento antecipado da obrigação. Então, é vedado valores com vencimento antecipado da obrigação. Não cabe ao registrador de imóveis examinar a regularidade do cálculo, salvo a hipótese do subitem anterior, por exemplo, vencimento antecipado, que não pode. O terceiro que prestou a garantia também será intimado para pagamento em caso de mora do fiduciante, artigo 26, parágrafo 1º da Lei 9514 de 97. Se o credor fiduciário tiver emitido a cédula de crédito imobiliário, CCI, na forma escritural, o pedido deverá ser instruído com a declaração atualizada da instituição custodiante atestando quem é o atual credor. Se emitida, contudo, na forma cartular,
bastará a apresentação da cártula ou de declaração de que extraviou-se e o crédito não foi cedido, ou ainda de que será apresentada quando do pedido de consolidação, se o devedor não purgar a mora. O requerimento poderá ser apresentado em uma única via, dispensado o reconhecimento de firma quando se tratar de entidade vinculada ao sistema financeiro de habitação. Prenotado, encontrando-se em ordem, o requerimento deverá ser autuado com as peças que o acompanham, formando um processo para cada execução extrajudicial. Poderá ser exigido no ato do requerimento depósito prévio dos emolumentos e demais despesas estabelecidas em lei, importância que deverá ser reembolsada ao apresentante, por ocasião da prestação de contas, quando ressarcidas pelo devedor fiduciante. As despesas deverão ser cotadas de forma discriminada. O requerimento de intimação deverá ser lançado no controle geral de títulos contraditórios, a fim de que, no caso de expedição de certidão da matrícula, seja consignada a existência de prenotação do requerimento. O prazo de vigência da prenotação ficará prorrogado até a finalização do procedimento. Formulada a nota devolutiva pelo registrador no período compreendido entre a admissão do requerimento de intimação e a certificação do transcurso de prazo sem a purgação da mora, o não atendimento das exigências por omissão do requerente no prazo de 30 dias, no caso interpreta-se como úteis, acarretará o arquivamento do procedimento de intimação, com o cancelamento da prenotação. Incumbirá ao oficial verificar a regularidade da representação, especialmente se quem requer a intimação tem poderes para tanto. Então, é uma exceção. Fica prorrogado também o prazo da prenotação até concluir o procedimento. Deverá o oficial registro de imóveis expedir intimação a ser cumprida em cada um dos endereços fornecidos pelo credor fiduciário, da qual constarão os dados relativos ao imóvel e ao contrato de alienação fiduciária, o demonstrativo do débito decorrente das prestações vencidas e não pagas e das que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributo e contribuição de condomínio, imputados ao imóvel, bem como projeção da dívida em valores atualizados para a purgação da mora. A indicação dos valores correspondentes às despesas de cobrança e de intimação, a informação de que o pagamento poderá ser efetuado no registro de imóveis, consignando seu endereço, dias e horários de funcionamento ou por boleto bancário, que acompanhará a intimação ou poderá ser retirado na serventia. A advertência de que o pagamento do débito deverá ser feito no prazo improrrogável de 15 dias, que no caso interpreta-se como úteis, contado da data do recebimento da intimação. A advertência de que o não pagamento garante o direito de consolidação da propriedade plena do imóvel em favor do credor fiduciário, nos termos do artigo 26, parágrafo 7º da Lei 9514 de 97. A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ao seu representante legal ou seu procurador, pelo oficial de registro de imóveis competente ou por oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, mediante solicitação do oficial de registro de imóveis ou ainda pelo correio, com aviso de recebimento, salvo regra previamente estabelecida no contrato de financiamento. Caso a intimação seja feita pelo oficial de registro de imóveis, será aplicado o valor correspondente ao serviço de registro de títulos e documentos, item 3 da tabela de notas explicativas. Preferencialmente, a intimação deverá ser feita pelo serviço extrajudicial. Quando o oficial de registro de imóveis optar pela via postal, deverá utilizar-se de SEDEX registrado, com aviso de recebimento AR e do serviço denominado mão própria, a fim de que a correspondência seja entregue exclusivamente ao destinatário. Ocorrendo o comparecimento espontâneo do devedor em cartório, a notificação será feita diretamente pelo oficial de registro de imóveis ao seu preposto, ou seu preposto, ficando as despesas circunscritas aos emolumentos referentes à prenotação e à notificação, vedada a cobrança de despesas postais ou com diligências. Ocorrendo o pronto pagamento, ficarão excluídos também os emolumentos relativos à intimação. Então, se a parte tomar ciência diretamente no cartório e pagar, fica excluído as despesas de intimação. Então, ocorrendo esse pagamento espontâneo no cartório, muito importante esse item, a notificação será feita diretamente pelo RI, ficando dispensada os emolumentos referentes à prenotação e à notificação, vedada a cobrança de despesas postais ou de diligência. Ocorrendo o pronto pagamento, fica excluído também os emolumentos da intimação. Cuidando-se de vários devedores ou cessionários, inclusive cônjuge, necessária a promoção da intimação individual e pessoal de todos eles. Na hipótese de falecimento do devedor, a intimação será feita ao inventariante, devendo ser apresentadas cópias autênticas da certidão de óbito e do termo de compromisso de inventariante, ou certidão passada pelo ofício judicial ou tabelião de notas. Não tendo havido abertura do inventário, serão intimados todos os herdeiros e legatários do devedor, os quais serão indicados pelo credor fiduciário
Neste caso, serão apresentadas cópias autênticas da certidão de óbito e do testamento, quando houver, ou declaração da inexistência de testamento emitida pela central RCTO. As intimações de pessoas jurídicas serão feitas aos seus representantes legais, indicados pelo credor fiduciário. Quando o devedor não for encontrado nos endereços indicados pelo credor, tentativa de intimação deverá ser feita no endereço do imóvel dado em garantia. Considera-se intimado o devedor que encontrado se recusar a assinar a intimação, caso em que o oficial certificará o ocorrido. Então, se ele se recusar, considera-se intimado o devedor. Quando o devedor, seu representante ou procurador se encontrar em local incerto ou não sabido, o oficial incumbido da intimação certificará o fato e o oficial de registro de imóveis promoverá a intimação por edital publicado em 3 dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária. Quando por 3 vezes o devedor, seu representante legal, seu procurador, não for encontrado no seu domicílio, residência ou em outro endereço indicado pelo credor a ser intimado e houver suspeita razoável de ocultação, o oficial intimará qualquer pessoa próxima, parente ou não, do devedor, de que no dia imediato voltará e efetuará a intimação na hora que designar. Considera-se razoável a suspeita baseada em atos concretos ou indícios de que o devedor está se furtando de ser intimado, circunstâncias essas que deverão ser indicadas e certificadas de forma detalhada pelo oficial. No dia e horário designado, se o devedor não estiver presente, o oficial procurará se informar das razões da ausência, dará por feita a intimação e deixará mediante recibo contrafé com alguém próximo do devedor. Em caso de recusa do recebimento da contrafé ou de assinatura do recibo, o oficial certificará o ocorrido. Efetivada a intimação na forma do item anterior, que será certificada no procedimento em trâmite na serventia, o oficial enviará carta ao devedor no endereço dele constante do registro e no do imóvel da alienação fiduciária, se diverso, dando ciência de tudo. Considera-se ignorado o local em que se encontra o notificado quando não for localizado nos endereços conhecidos e no momento da notificação não existir qualquer outra informação sobre o seu domicílio ou residência atual. Purgada a mora perante o registro de imóveis, o oficial entregará o recibo ao devedor e, nos 3 dias seguintes, comunicará esse fato ao credor fiduciário para recebimento na serventia das importâncias recebidas, ou procederá à transferência diretamente ao fiduciário. Decorrido o prazo da intimação sem purgação da mora, o oficial de registro de imóveis lançará a certidão do transcurso de prazo sem purgação da mora e dará ciência ao requerente. O procedimento de intimação e consolidação não admite impugnação na via extrajudicial, sendo vedado ao registrador, em tal caso, interromper ou suspender o procedimento sem determinação judicial. Ou seja, se uma das partes não concordar, tem que necessariamente buscar a via judicial. Não há impugnação ou algum tipo de embargo na esfera extrajudicial. A consolidação da plena propriedade será feita à vista da prova do pagamento do imposto de transmissão inter vivos, e se for o caso do laudêmio. Para tais fins, será considerado o preço ou valor econômico declarado pelas partes, ou o valor tributário do imóvel, independentemente do valor restante remanescente da dívida. Na hipótese de emissão de cédula de crédito imobiliário, CCI cartular, a via negociável original deverá ser apresentada pelo credor fiduciário, exceto se apresentada com pedido de intimação na forma do subitem 236.4, parte final. Decorrido o prazo de 120 dias, sem as providências elencadas no item anterior, os autos serão arquivados com cancelamento do protocolo. Ultrapassado esse prazo, a consolidação da propriedade exigirá novo procedimento de execução extrajudicial. Então, o prazo é de 120 dias. E aqui na omissão, tem se interpretado pela leitura fria das normas em ser úteis. Então, ultrapassado esse prazo. Sem a consolidação da propriedade, exigirá-se novo procedimento para a consolidação da propriedade na forma extrajudicial. O fiduciante poderá, com a anuência do credor fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, dispensada a realização de leilão. A dação em pagamento e seja o recolhimento do imposto de transmissão de bens imóveis, calculado sobre o valor do saldo devedor e demais encargos, ou sobre o valor venal do imóvel, prevalecendo o maior, podendo ser adotado da forma pública ou particular. Uma vez consolidada a propriedade em nome do fiduciário, este deverá promover a realização de leilão público para a venda do imóvel nos 30 dias subsequentes, contados da data da averbação e consolidação da propriedade, não cabendo ao oficial de registro de imóveis o controle desse prazo. Havendo lance vencedor, a transmissão do imóvel ao licitante será feita por meio de registro do contrato de compra e venda, postamento público ou particular, no qual deverá figurar, de um lado, como devedor, o antigo credor fiduciário, e de outro, como comprador, o licitante vencedor. O título que não contiver menção de que a alienação decorre de leilão
deverá ser instruída para o registro com auto de arrematação lavrado pelo leiloeiro. A averbação dos leilões negativos será feita a requerimento do credor fiduciário ou de pessoa interessada, instruído com cópia autêntica das publicações dos leilões e dos autos negativos assinados pelo leiloeiro oficial. Na contagem dos prazos do contrato de alienação fiduciária, exclui-se o dia do começo e inclui-se o dia do vencimento. Encerrando-se o prazo regular em sábado, domingo ou feriado, prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente. Então, diferente do prazo do registro de imóveis da prenotação. Os procedimentos previstos nessa subseção poderão ser feitos sob a forma eletrônica, por meio da Central Registradora de Imóveis, ou ONR, atualmente, Central Registradora de Imóveis, que é o operador nacional, cumpridos os requisitos previstos nessas normas para o acesso de títulos ao protocolo eletrônico e protocolo.